Vamos iniciar aqui a nossa monitoria sobre função exponencial, função e equação exponencial. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre as propriedades das potências, porque às vezes, vez ou outra, a gente bate o olho numa questão e tem uma propriedade dessas, mas basicamente as que mais costumam ser cobradas são a de soma dos expoentes, a de diminuição dos expoentes, ou até às vezes uma potência de uma potência. Mas vamos lá, para a propriedade número 1, que é quando eu tenho duas bases iguais e elas estão sendo multiplicadas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar os expoentes. Já na propriedade 2, quando eu tenho uma potência dividindo a outra potência, a gente vai diminuir esses expoentes na ordem em que está me dando aqui, tipo m menos n. Já a propriedade 3, a gente tem uma potência de uma potência. Então, aí a gente vai ter que multiplicar essas duas potências. Que aqui é como no exercício anterior que eu passei para vocês, como se eu tivesse, por exemplo, 2 elevado a 2 elevado a 3. Se eu resolver primeiro de dentro e depois o de fora, vai ser a mesma coisa de eu apenas multiplicar os expoentes e ter 2 elevado a 6. 2 vezes 3. Aí, essas três são as potências que a gente costuma mais usar quando se trata de função e equação exponencial. São essas três aqui. Aí a gente vai ter as outras variações delas, que no caso seria a multiplicação de bases e o expoente do lado de fora. Então, a gente aplica a técnica do chuveirinho, que é adicionando aqui, aqui. Aí vai ficar A elevado a N vezes B elevado a N. Temos a propriedade número 5, que é quando a gente vai ter... É a mesma coisa dessa daqui, do chuveirinho. Só que aqui vai se tratar de uma divisão e não mais de uma multiplicação como tá aqui. Mas da mesma forma a gente aplica o expoente em cima e o expoente embaixo. Ficam as duas com o mesmo expoente. Temos também essa daqui que a gente costuma usar um pouquinho também, além dessas três. Quando a gente tem uma base com expoente negativo. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter essa base. Então, digamos que eu tenho, por exemplo, A sobre B elevado a menos N. Eu vou ter que inverter. O numerador vai para o denominador e o denominador vai para o numerador. Então, vai ficar B sobre A. Por exemplo, eu vou dar outro exemplo aqui. 2 elevado a menos 2. Eita, mas esse aqui não tem numerador. Mas tem, porque todo número é como se tivesse um 1zinho embaixo. Quando ele não tem denominador. Então, o que vai acontecer? 1 vai para cima e o 2 vai para baixo. 1 sobre 2 elevado a 2. E aí, a gente vai fazer a multiplicaçãozinha. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que no caso vai dar 1 sobre 4. E essas outras duas propriedades. Que o que vai acontecer nessa propriedade 7? Aqui, a gente vai ter um expoente negativo, só que ele é diferente de zero. E é exatamente isso aqui que eu acabei de falar para vocês, que é quando não temos o denominador, aí é como se fosse 1, e o 1 vai para cima, e o A vai ficar embaixo. E aí, a gente faz a potência normalmente. É essa mesma coisa que eu falei aqui para vocês que eu acabei de apagar. E temos a potência 8, que é uma base que ela vai possuir um expoente em fração. Como assim expoente em fração? Quando a gente tem um expoente em fração, é a mesma coisa da gente poder transformar ele em raiz. Então, o que está em cima, que está no sol, vai para a sombra, vai para dentro da raiz, e o que está na sombra vai para o sol, vai para fora da raiz. Então, aí aqui vai ficar o M, que estava do lado de cima, vai ficar na sombra, e o N, que estava do lado de dentro, levando sombra, vai ficar no sol. É um macetezinho que eu tenho. Mas aqui vou dar outro exemplo. Por exemplo, calma aí. 2 elevado a 1 sobre 2. Pronto. Como que eu vou fazer? O que está embaixo, ele vai para fora da raiz. E o que está em cima vai para dentro da raiz. Então, como que vai ficar? Bota a minha raiz. O que está embaixo foi para fora da raiz. 2. O que está em cima foi para dentro da raiz. 1. Repito a minha base. Então, nesse caso, seria raiz quadrada de 2. Aí, agora a gente vai partir para
nossa monitoria em si, que é das funções exponenciais. Aqui era mais uma parte introdutória das potências mesmo. Mas de uso mesmo, a gente vai usar mais essas 3 propriedades e essas 2 aqui. Vamos lá. Função exponencial. O que seria uma função exponencial? A função exponencial ela vai ter a seguinte estrutura. A gente vai ter o nosso f de x e a gente vai ter a elevado a x. Essa é a estrutura de uma função exponencial. Esse nosso a, ele vai ter que ser diferente de zero. E também, cadê aqui? Deixa eu caçar aqui o negocinho. Pronto. Nosso a, ele vai ter que estar ou entre 0 e 1, para ser uma função decrescente, ou ser maior que 1. Mas aqui a gente vai falar depois. Vamos para o nosso exemplo aqui. Pronto, né? Vocês entenderam que aqui é a estrutura geral de uma função exponencial. Então, poderia ser, por exemplo, f de x igual a 1 sobre 2 elevado a 2. Isso é uma função exponencial. Ou então, f de x igual a 2 elevado a 4. Isso também é uma função exponencial. Ou então, uma equação exponencial, mas aí a gente vai mais adiante. Vamos aqui agora. Dada a função exponencial, f de x igual a 2x, determine f de 2. Como assim f de 2? Eu vou ter... Vocês concordam que o meu f de x tá aqui dizendo. E aqui tá pedindo f de 2, então eu tenho que substituir o meu x pelo 2. E na minha equaçãozinha aqui, o meu f de x é 2 elevado a x. Então, como que vai ficar? F de 2 é igual a 2 elevado a 2. Porque esse 2 aqui eu vou ter que colocar no lugar do nosso x. Então, 2 elevado a 2 é a mesma coisa de 2 vezes 2, que vai dar 4. Aqui, da mesma forma, eu substituo. F de menos 3 é igual a 2 elevado a menos 3, porque eu substituí pelo nosso x aqui, ó. E aí, esse menos 3, ele tá um expoente negativo. Lembra aqui da nossa propriedade, que quando o expoente tá negativo e a gente não tem um número em fração, a gente vai ficar 1 sobre a base que a gente tá calculando. Então, nesse caso, ficaria 1 sobre 2, porque aqui é como se tivesse um 1. O 1 vai para cima e o 2 vai para baixo para o nosso expoente parar de ficar negativo. 1 sobre 2 elevado a 3. E aí, respondendo a nossa potência, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que é 1 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Que no caso vai ficar 1 sobre 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aqui da mesma forma, só que é um 0,5. Vocês concordam que 0,5 é a mesma coisa de 1 sobre 2? É a mesma coisa de 1 sobre 2? Não é? Se eu dividir 1 dividido por 2, 10, adiciono 0 e a vírgula, 5. 0,5. Então, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. Então, ao invés de a gente fazer a função de 0,5, a gente vai fazer a função de 1 sobre 2. Então, f de 1 sobre 2 vai ser igual a quanto? Eu substituo na nossa função aqui, que ele está dando no enunciado, da mesma forma que a gente fez nas alternativas anteriores. Então, vai ficar 1 sobre 2 igual 2 elevado a 1 sobre 2. Lembra que temos uma propriedade que quando o expoente ele está em fração, a gente vai transformar ele em raiz? Então, aí como que a gente vai fazer? O que está embaixo vai para fora da raiz e o que está em cima vai para dentro da raiz. Então, como que vai ficar? 2 elevado não, raiz de 2. O que está embaixo, ele vai para fora da raiz, é o 2, né? Então, aqui vai ficar um 2. E o que está em cima, que é 1 sobre 2, vai para dentro da raiz, então vai ficar 1. Então, aqui nesse caso, a gente vai ter raiz de 2. Vamos lá. Em um experimento, uma cultura de bactérias tem sua população reduzida pela metade. Como assim reduzida pela metade? Quer dizer que a cada determinada hora, né, ela vai cair pela metade, devido à ação de um bactericida. Então, vamos botar aqui um exemplo. N, que é como se fosse o número de bactérias, elevado ao T, que é o tempo em... Ela é N de T, no caso, né? Que é o tempo em horas. A gente sabe também
que ela vai cair pela metade a cada determinada hora. Então, como que a gente pode colocar? 1 sobre 2 elevado a t, vezes o N0, que é o número de bactérias inicial. Então, aí, se a gente passar 1 hora de experimento, N de 1 seria quanto? A gente colocaria aqui, eu repito o N0, né, que é o número inicial. Eu vou dar um valor, digamos que seja 100. Pronto, 100. N0. 1 sobre 2 elevado a 1. No caso aqui, a gente só precisaria dividir, né? 100 pelo 2. 50. Agora, digamos que seja N de 2. 2 horas depois do experimento. Como que queria ficar? A gente repetiria toda a equação e só substituiria no T, que no caso seria 2. Aqui ficaria 100 vezes 1 sobre 4, 25. Então, vocês concordam que o número realmente está caindo pela metade com o passar de 1 hora, cada 1 hora. E isso aqui vai configurar uma função exatamente exponencial. A gente saberia a resposta de cor, porque a gente está estudando função exponencial, né? Então, não ia botar uma questão de função afim ou então de qualquer outra função. Mas é mais para vocês entenderem um conceito. Se eu tenho um negócio que está crescendo, está se duplicando a cada hora, ou então está se triplicando a cada hora, ou então está dividindo pela metade, está caindo pela metade a cada hora, vai ser uma função exponencial. Aí agora vamos para os gráficos das funções. A gente vai ter 2 tipos de gráficos. Eu proponho que vocês estudem bem direitinho essa parte de gráfico, porque eu tenho certeza que vai ter uma questão de gráfico na AV2 de vocês. A gente vai ter o gráfico decrescente, que o nosso A, lembra que eu falei que a função f de x da uma função exponencial, ela era a mesma coisa que A elevado a x? Pronto, esse Azinho aqui. O nosso A, ele vai ter que estar maior que 0 e menor que 1, para ser uma função decrescente. Então, por exemplo, digamos que eu tenha f de x igual a 1 sobre 2, elevado a x. Ou então, f de x igual a 1 sobre 3. Todos esses números, eles são menores que 1 e maiores que 0. Então, isso aí vai configurar uma função decrescente, que é exatamente quando a nossa linha do gráfico, ela está decrescendo. Ó. Tá vendo que ela começou com um y grande e está descendo? Diferentemente da nossa função crescente, que é quando a linhazinha ela vai crescendo. E o A, ele tem que ser maior que 1. Então, por exemplo, f de x igual a 2 elevado a x, ou f de x igual a 3 elevado a x, enfim. Aprendam direitinho como é que é o formato da nossa função decrescente e da nossa função crescente em um grafo exponencial. Vamos agora aprender a traçar o gráfico da nossa função exponencial. Vamos agora aprender a traçar um gráfico da nossa função. O que é que a gente vai fazer? Dada a função exponencial, 2 elevado a x, determine o gráfico. Como assim? Vocês lembram que eu falei que tem um padrãozinho que a gente segue? Quando a gente tiver um número dividindo, tipo 1 sobre 2, ou então um número menor que 1 da nossa divisão, vai ser uma função decrescente. Já se a gente tiver o nosso A maior que 1, como é particularmente nesse caso aqui, 2, né, maior que 1, a nossa basezinha, então a gente vai ter uma função crescente. Então essa dica a gente já tem, que o nosso gráfico ele vai ser crescente. Só que a gente precisa adicionar valores para a gente poder saber quais são os pontos do nosso gráfico. Então, a gente vai fazer essa tabelinha aqui. Às vezes, a Raíra coloca, às vezes ela não coloca. Mas fica a título de vocês que lembrem sempre de adicionar valores para a gente poder saber quais pontos serão x, quais pontos serão y. Então, aí, f de x igual a 2x. Oxi, menina. F de x igual a 2 elevado a x. Essa é a nossa função. F de x igual a 2 elevado a x. Nesse caso aqui, f de 1. Quando o x ele for 1, como que vai ficar? F de 1. A gente só vai substituir na nossa equação
o 1zinho, que vai ficar igual a 2. Então, o nosso y vai ser 2 quando o nosso x for 1. Da mesma forma, a gente faz no f de 0. É igual a 2 elevado a 0. Só que a gente tem que todo número que é elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, aqui vai ser 1. Da mesma forma, a gente vai fazer no nosso f de 2. 2 elevado a 2. Como que vai ficar? 2 vezes 2, igual a 4. E também o f de 3. Então, esses valores aqui são os valores referentes a x e aqui os valores referentes a y. Então, a gente vai... É só substituir na nossa equação que estiver dando na questão. Nesse caso aqui, o 2 elevado a x. Aí, nesse caso, vai ficar 2 elevado a 3, que no caso vai ser 2 vezes 2 vezes 2, igual a 8. 8. Ui, deixa eu só botar da mesma cor. Pronto, 8. A gente já sabe isso, né? Porque a gente já tem que, quando o nosso x for 1, o y vai ser 2. Quando for 0, vai ser 1. Quando for 2, vai ser 4. Quando for 3, vai ser 8. Então, agora é pra gente traçar o nosso gráfico. O que é que eu, Rainha, sempre faço? Eu faço uma cruz, traçada de preto. Eu faço uma cruz, porque aí eu sei que aqui é o x e aqui é o y. Pra cima, todos esses valores aqui pra cima são positivos. E os para baixo são negativos. Da mesma forma, do x, né? Esse aqui é referente ao x. No y, os valores que estão para cá são negativos. E os valores que estão para lá são positivos. Mas aí é matemática mais básica mesmo de ensino médio isso aqui. É só mais para vocês entenderem a lógica. Pronto. Aí eu vou começar a colocar os nossos valores. Aqui eu tô dizendo que o x ele vai ter 1, 0, 2 e 3. Todos são valores positivos, então todos vão estar do lado de lá pra cima. Então a gente vai colocar aqui 1, 2 e 3. O 0 fica bem aqui, né? Mas aí não é muito necessário colocar. E o y deu também todos os valores positivos. Então, a gente vai colocar na parte de cima. 1, 2, 4 e 8. Agora, a gente vai ligar os traços. Quando eu tenho 1 no x, 1 aqui, eu vou ter 2 no y. Então, eles dois vão ter que se encontrar. Eu vou ligando o traço até um encontrar com o outro. Da mesma forma como eu tenho 0 no x, eu vou ter 1 no y. Então, eu só vou marcar aqui. Da mesma forma como eu tenho 2 no x, eu vou ter 4 no y. 4 no meu y, 2 no meu x. E 3 com 8. Aí, o que é que vai acontecer? Eu só vou pegar a minha linhazinha e vou, ó, tchum, sem tocar o eixo de baixo, porque lembra que a função exponencial, ela não chega a 0. Então, pronto, tá aí a nossa função exponencial, o nosso gráfico crescente da nossa função. A gente responder essa daqui. Só que, conforme eu tinha falado pra vocês, quando eu tenho uma função exponencial que ela tá 1 sobre algum outro número, tipo esse 1 sobre 3, o que é que a gente já nota de cara? Que se a gente for ver dessa regrinha aqui, ela vai se enquadrar em função decrescente, certo? Porque eu tô tendo um número fracionado, e esse número fracionado, que no caso é A, né? Nosso A aqui, ele vai estar entre 0 e 1, no caso, que seria 1 dividido por 3. E daria, acho que, 0,33, uma coisa assim, mais ou menos. Deixa eu ver, 1 dividido por 3, 0,33. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai novamente montar a nossa tabelinha. Às vezes a Raíra dá, às vezes a Raíra não dá a tabela. Boto o x, coloco o y e faço uma coisinha aqui com alguns pontos.
Acho que tá bom, vou fazer poucos, porque vocês já pegaram a manha. Pronto. Aí, aqui eu não tenho nenhum valor de x, eu não tenho nenhum valor de y, mas eu preciso montar o meu gráfico. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar valores padrões de x. Por exemplo, eu vou jogar um menos 1, vou jogar um 0, vou jogar um 1 e vou jogar um 2. Pronto. Vamos agora fazer a nossa tabela. Da mesma forma, a gente substitui na nossa equação o menos 1. Quando o nosso x ele for menos 1, o nosso y ele vai ser quanto? Então, f de menos 1 vai ser quanto? 1 sobre 3 elevado a menos 1. Deixa eu apagar aqui. Menos 1. Lembra da nossa regrinha que quando a gente tem um expoente negativo, eu vou inverter o nosso número. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter 3 elevado a 1, que no caso é 3. Então, quando o meu x ele for menos 1, devido à nossa regrinha, e quando a gente resolver, a gente vai ter um valor de 3 para o nosso y. Da mesma forma, a gente faz com o 0, f de 0. O 0 é mais fácil porque a gente sabe que todo número elevado a 0 vai dar 1. Então, aqui, quando o nosso x for 0, o nosso número de y vai ser 1. Porque a gente tem que substituir aqui. E 1 sobre 3 elevado a 0 é 1. Aí, agora, quando for 1, f de 1 é igual a 1 sobre 3 elevado a 1. Que é a mesma coisa que 1 sobre 3. Então, 1 sobre 3. Aí, quando eu tenho o nosso x sendo 2, substituímos na nossa equação da mesma forma que anteriormente, f de 2 seria igual a 1 sobre 3 elevado a 2. Aqui a gente vai ter 1 vezes 1 sobre 3 vezes 3, que no nosso caso vai ficar 1 sobre 9. Então, quando o nosso x for 2, o nosso y vai ser 1 sobre 9. Pronto, eu já tenho meus valores. Só que aqui, de cara, de olho, tem essa questão de ser uma fração, ter um 1 dividido por outro número, que é, assim, vai ser decrescente, né? Só que a gente batendo o olho na nossa tabela, vocês estão percebendo que o nosso valor de x, o x, ele tá aumentando. Só que o nosso y, ao invés de estar aumentando junto, o nosso y tá diminuindo. Vê que aqui, quando eu tenho x menos 1, o nosso y é 3. Quando eu tenho 0, que já é um número menor, o nosso y vai ser 1. Quando eu tenho 1, que 0 é um número maior que menos 1, perdão, gente. Então, recapitulando aqui. Nosso x, ele tá aumentando, menos 1, 0, 1 e 2. Tá vendo que tá numa ordem crescente. Só que o nosso y, ele tá diminuindo. 3, 1, 1 sobre 3, 1 sobre 9. Por quê? O que é que isso acontece? O que é que isso impacta na nossa questão? A gente vê que quando o nosso x está aumentando seu valor, e o nosso y, ele está diminuindo, vai se tratar realmente de uma função decrescente. Então, a lógica é essa. Mas aqui a questão pediu para a gente montar o gráfico. Então, a gente vai, faz a cruz para montar o gráfico. Aqui, como eu quis trabalhar com um valor negativo, eu tenho que me atentar. O eixo da vertical é o x e o eixo... Não, perdão. O eixo da horizontal é o x e o eixo da vertical é o y, que é esse eixo aqui. Aí, agora vamos adicionar os nossos valores. Eu estou trabalhando com quais valores de x? Menos 1. Então, eu vou estar do lado de lá da linha. Menos 1. Eu vou trabalhar com 0, que é esse pontinho aqui. E eu vou trabalhar com 1 e com 2. Já no nosso y, eu vou trabalhar com 3. Eu vou trabalhar com 1. Aqui eu tô botando, não tem uma proporção exata, porque eu tô fazendo à mão, né? Mas caso vocês forem fazer com escala, com tudo, o que ela não cobra, mas só pra ficar sabendo mesmo, vocês têm que ter a mesma proporção entre valores. Tipo, esse espaçozinho aqui do 1 pro 2 tem que ser o mesmo, porque é a mesma quantidade que você tá pulando. Mas aqui agora não é necessário ter essa proporção. E quais são os outros dois valores? 1 sobre 3 e 1 sobre 9.
O nosso 1 sobre 3, ele equivale a quanto? Se eu for na calculadora e eu dividir 1 dividido por 3, eu tenho 0,33, não é? 0,33. E se eu for dividir 1 dividido por 9, eu tenho 0,11. Então, eu sei que os dois números, eles vão estar nesse espaço aqui. Só que, primeiramente, vai vir o 1 sobre 9, porque ele é menor que o 1 sobre 3. E o 1 sobre 3. Vixe, Maria, o espaço ficou péssimo. Deixa eu só botar um pouquinho mais pra cima. Pronto, eu vou botar o meu 1 aqui. Aí, logo de início, 1 sobre 9, porque ele é menor. E depois, 1 sobre 3. Pronto, agora sim, vamos ligar os nossos pontos. Pronto, quando eu tiver o menos 1 no x, o meu y vai ser quanto? 3. Então, eu subo esse menos 1, o pontinho dele, e também vou indo de encontro com o pontinho do meu y, que é 3. Fecho meu ponto. Quando eu tiver 0 no nosso x, eu vou ter 1 no nosso y. Então, só coloco o pontozinho para enumerar. Que a gente vai ter que traçar o gráfico por aqui também, pelo eixo y, no valor 1. Quando o meu x for 1, o meu y é 1 sobre 3. Então, também traço esse valor. Os tracinhos se ligando. E quando for 2, vai ser 1 sobre 9. Pronto, aí aqui o que é que eu faço? Eu vou pra cá, eu vou pra cá. Como que eu faço? A gente vai ter apenas que ligar os pontos. Então, esse ponto aqui eu ligo com esse aqui com esse aqui com esse. E aí, como eu não tenho outros valores indo pra cá, eu só sigo o fluxo. Pronto, tá aí o meu gráfico da função exponencial. E aqui, de acordo com esses nossos gráficos aqui, ele vai ser um gráfico decrescente. Porque vocês estão vendo que ele tá baixando, ele começa alto e depois baixa. A gente sempre observa daqui pra cá. Ele começa alto e depois baixa, então ele vai ser decrescente. Já se ele começasse baixo e depois subisse, ele ia ser crescente. A gente sempre olha daqui pra cá, daqui pra cá. No caso aí seria da esquerda pra direita, é isso. Quando ele estiver baixando, a linha do nosso gráfico tracejado é decrescente. Quando estiver aumentando, aí é crescente. Aí, aqui na nossa equação exponencial, o que a gente vai fazer? A gente vai solucionar ela também. E a gente tem que lembrar que quando eu tiver uma igualdade e tiver uma potência de um lado, eu tenho que transformar o que está do outro lado na mesma potência. Na mesma potência não, mas na mesma base. Então, o 32 eu vou ter que transformar na base 2. Como que eu vou fazer isso? Fatorando. Então, vou lá, pego meu 32 e vou fatorar. 32 dividido por... por qual número que eu vou fatorar? Tá? Aí fica a dúvida. Qual número? Eu vou ter que transformar em uma base semelhante à base que está do lado de lá. E qual é a base? A base 2. Então, eu vou dividir exatamente por essa base. 32 dividido por 2. Vai dar 16, que dá por 2 também, que dá 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Pronto. Quantos 2 eu vou ter que multiplicar para dar o 32? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 elevado a 5 é igual a esse nosso 32. Então, vocês concordam que eu posso substituir esse 32 aqui por 2 elevado a 5? E substituindo, ficaria 2 elevado a x, a gente repete toda a igualdade, igual a 2 elevado a 5. Que não é um 25, aqui é 2 elevado a 5. É porque minhas letras não ajudam muito. Pronto. E aí, com bases iguais agora, 2, 2, eu vou apenas igualar os expoentes. Que aí, nesse caso, ficaria x igual a 5. Da mesma forma, eu vou fazer nessa daqui de baixo. Só que agora eu tenho 125. O que é que eu vou fazer com esse 125? Eu vou fatorar para poder transformar em um número que a base dele seja 5. E eu vou dividir o 125 por quem? Pelo 5. Porque aí eu vou ver quantas vezes o 5 vai se multiplicar para poder colocar lá, substituindo o 125. Então, 125 dividido por 5. 25.
Dividido por 5, 5. Dividido por 5, 5. Dividido por 5, 1. Então, no caso, seria 5 elevado a 3, seria igual a 125. Para tirar a prova, vocês podem fazer na calculadora. 5 elevado a 3. Eu vou gravar um vídeo depois mostrando como que vocês fazem isso na calculadora. E aí, a gente tem que 5 elevado a 3 é igual a 125. O que é que a gente faz? Repete toda a nossa igualdade igual a 5 elevado a 3. Com bases iguais agora, o que é que a gente vai fazer? Igualar apenas os expoentes. 2x igual a 3. X igual... Quando o nosso número está multiplicando do lado do x, ele vai passar dividindo e vai ficar embaixo. 3 elevado a 3 sobre 2. Aí, vamos fazer aqui agora a equação 3. O 81 da mesma forma, eu vou fatorar ele por 3. 81 dividido por 3, acho que é 27. Deixa eu ver aqui. 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3, 1. Pronto, então 1, 2, 3, 4. 3 elevado a 4. Vou fazer a minha prova, 81. Então, 3 elevado a 4 é igual a 81. A gente só vai substituir aqui na equação o nosso 3 elevado a 4. Repetindo toda a nossa outra equação, igual a 3 elevado a 4. Aí, o que a gente faz? Se eu tenho bases iguais, eu vou apenas igualar os expoentes agora. X mais 2 igual a 4. Se agora aqui eu tenho um número somando, ele vai passar ao contrário, ele vai passar subtraindo. Então, vai ficar x igual a 4 menos 2. X igual a 2. E, por último, nós temos essa daqui. Só que eu vou passar para não ficar um vídeo muito longo. Mas a Ira geralmente não costuma cobrar dessa forma aqui. Só que aqui, basicamente, vocês teriam que transformar ele novamente em base 10. Como assim transformar em base 10? Provavelmente daria um 10 elevado a menos 2, eu acredito. Enfim, depois qualquer coisa eu boto esse exemplo específico, mas aí ele não costuma cobrar assim. Aí agora a gente vai para as equações que a gente tem que interpretar o enunciado da questão. Essa é sempre a chave, você ler, entender as informações que ele está te dando e interpretar o enunciado. Eu vou começar por uma questão mais fácil. Deixa eu ver qual que é. Essa daqui mesmo. Um grupo de cientistas está acompanhando o desenvolvimento de uma espécie de fungos. Descobriu que na temperatura de crescimento ideal, o número de fungos em relação às horas pode ser encontrado através da função. Então, a gente tem uma nossa função aqui que determina o número de crescimento de fungos a um determinado tempo em horas, que é a nossa variávelzinha t. Considere essas condições quanto ao tempo após o início da observação. O número de fungos será igual a 24.683. Onde é que eu vou substituir essa nossa informação? No nosso f de x. Por quê? Porque é o valor total de fungos. Então, estou te dizendo que eu comecei com 5.000 fungos e eles vão variar de acordo com essa partezinha daqui. Vou repetir a minha equação aqui. F de x igual a 5.000 mais 3 elevado a 0,5t. Pronto. Nosso tempo t é em horas. E ele está perguntando exatamente isso. Quanto tempo após o início da observação, o número de fungos ele vai ser igual a 24.683. Eu vou substituir esse 24.683 no nosso f de x, porque a gente não está caçando isso. A gente está caçando exatamente o tempo. Em quanto tempo vai chegar a essa população aqui de fungos, de 24.000? Então, vou repetir o nosso 24.000 lá na equação. Vou repetir toda a equação, 0,5t. E aí, sim, eu vou resolver. O que é que eu vou fazer? Eu tenho 5.000 desse lado, que ele está somando. Só que aí, ele vai ter que passar subtraindo para o lado de lá. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter 24.683 menos 5.000, igual a 3 elevado a 0,5t. Resolvemos a nossa subtração.
de 24.683 menos 5.000, que vai dar 19.683, igual a 3 elevado a 0,5t. O que foi que a gente acabou de aprender? Que quando a gente tem um número de um lado da igualdade e do outro lado a gente tem uma potência, a gente vai ter que transformar esse número na mesma base da potência que a gente tem do outro lado. E o que é que a gente faz para isso? Fatora o número pela base que a gente quer transformar ele. Então, 19.683 fatorado. A gente vai dividir por 3. Esse número aí, dividido por 3, vai dar 6.561. Dividido por 3 de novo. 2.187. Dividido por 3 de novo. 729. Dividido por 3, 243. Que dividido por 3, novamente, vai dar 81. E assim a gente vai. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Quanto que vai ser? Contamos quantos 3 tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 e 3. Então, 3 elevado a 9 vai ser os nossos 19.683. O que a gente faz? Pega esse 3 elevado a 9 e substitui lá na nossa equação. Então, aí a gente tem 3 elevado a 9 igual a 3 elevado a 0,5t. Com bases iguais agora, o que a gente vai fazer? Igualar apenas os expoentes. 9 é igual a 0,5t. Quando a gente tem um número que está multiplicando do lado da vírgula, multiplicando do lado oposto, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 9 dividido por 0,5 igual a t. Que esse valor aqui vai ser quanto? 18. Então, 18 o quê? O que ele está pedindo? Não é o tempo em horas? Então, após 18 horas, a gente vai ter um total de 24.683 fungos. A gente acabou de descobrir. Aí, vamos fazer agora outra questão. A gente vai dar início à resolução dessa outra questão aqui. A gravação tinha parado. Deixa eu só trocar aqui a caneta. Pronto. Em um laboratório, uma determinada máquina do setor de bioquímica se deprecia de tal forma que se deprecia, ela se perde. O valor dela ele vai diminuir de valor. Porque quando a gente compra uma coisa nova, com o passar dos anos, se a gente for vender aquela coisa, a gente vai vender bem mais barato do que a gente comprou. Então, essa é a lógica da questão. Aí, no laboratório, essa máquina de um setor de bioquímica ela se deprecia de tal forma que o seu valor, tempo t, em anos, após a sua compra, é dada pela lei abaixo, onde K, então, o nosso K aqui, ele vai ser uma constante real. Então, vai ser um valor que a gente tem, um valor normal, só que ele não está querendo dar esse valor pra gente. Aí, ele está perguntando aqui, se após 10 anos, então, o tempo é o T, né? Se após 10 anos que é esse tempo, a máquina ela estiver valendo 12 mil reais, determine o valor que ela foi comprada. Então, a gente está querendo o valor que a máquina foi comprada. E aqui na nossa incógnita, a gente tem que a nossa função é V de t igual a K vezes 2 elevado a menos 0,2t. Esse V, ele vai representar o valor de venda da máquina, né? O quanto que ela vai estar valendo. E esse nosso t aqui é o tempo em anos. É tipo, 10 anos ela vai estar valendo X, tal valor. Em 3 anos ela vai estar valendo quanto? Então, esse t é o tempo dela, né? De uso. Então, a gente sabe que o V de t é igual a 12 mil, o t é igual a 10. A gente não tem o K. Ele também não deu na questão. E ele também está pedindo o valor que ela foi comprada. Como assim o valor que ela foi comprada? É o V0. Porque vocês concordam que quando a gente tiver o tempo, que aqui dentro é como se fosse V de t, é como se fosse V0. Quando o tempo for 0, o
Quer dizer que a partir do momento que ela foi comprada, porque assim, ó, se eu comprei uma máquina hoje, quanto tempo se passou que eu comprei ela? Quantos anos se passaram? Nenhum, então é zero. Então a gente tem que descobrir o nosso enunciado, ele tá pedindo exatamente esse V0, que é o valor que ela foi comprada. E para isso, a gente vai substituir na nossa equação, né? Então vamos aqui, vou fazer aqui do ladinho. V de 0 é igual a K vezes 2 elevado a menos 0,2t. V de 0 é igual a K vezes 2 elevado a menos 0,2 vezes quanto? Zero, porque é o tempo em anos. Vai ter se passado 0 anos para a gente poder saber o valor inicial, que é o valor que ela foi comprada. A gente substitui tudo. K vezes 2 elevado... que é 1 vezes. 2 elevado a menos 0,2 vezes quanto? Oxi. Vezes 0. Só que quando a gente multiplica um número vezes 0... ele vai dar igual a 0. Então, aqui eu já vou colocar na minha equação. 2 elevado a 0. E todo número elevado a 0, ele vai dar quanto? Vai dar 1. Então, aí, repetindo, V de 0 vai ser igual a K. Mas aí a gente chegou em outra incógnita. Quem é K? A gente vai descobrir agora, colocando os valores que ele está me dando na nossa questão. Mas um ponto vocês já têm, que V de 0, que é o quanto que a máquina estava valendo a partir do momento que ele comprou, quando não se passou nenhum ano, é igual a K. Então, quando a gente descobrir o valor de K, a gente vai saber qual é a resposta da nossa questão, que é o valor que a máquina foi comprada. A gente vai repetir a nossa equação. V de t igual a K vezes 2 elevado a menos... olha o menos ali, não se esqueça não. Se vocês esquecerem um menuzinho, muda todo o resultado da questão. Aí esse V de t, o t, ele vai ser quem? Vocês concordam que na nossa questão ele está falando que após 10 anos, a gente até colocou aqui, a máquina vai estar valendo 12 mil reais, então a gente vai substituir o t no 10 e o 12 mil reais em V de t. 12 mil igual a K vezes 2 elevado a menos 0,2 vezes quanto? Vezes 10. Essa aqui a gente consegue resolver, né? Eu repito toda a minha equação, vou resolver primeiro meus expoentes. Menos 0,2 vezes 10 é quanto? Menos 2. Só que aqui agora a gente tem que reparar que a gente está trabalhando com um expoente negativo. E sempre que a gente está trabalhando com expoente negativo, o que é que a gente faz? A gente inverte. Então, o que está embaixo, que no caso seria o 1, vai para cima e o 2 vai para baixo. Aí a gente vai ficar com quanto? 1 sobre 2. É elevado a quanto? A 2. E a gente repete aqui o nosso 12 mil. Resolvendo a questão, K vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, 1 sobre 4. E como aqui a gente tem que, é o nosso 1 sobre 4, eu vou resolver porque fica mais fácil para fazer, vocês resolvendo, ao invés de fazer com fração. Então, tipo, fica mais fácil eu passar para lá o 0,25, que é o 1 dividido por 4. Fazer a divisão, 0,25. Então, K vezes 0,25. Oxi. 0,25 é igual a 12 mil reais. Vou botar pra cá. Se eu tenho um número que tá multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, 12 mil é igual a K. Se o número passou dividindo, ele vai para o nosso denominador, 0,25. E aí, a gente faz 12 mil dividido por 0,25. Quanto dá? 48 mil. Então, se eu sei que K é igual a 48 mil reais, né? Se eu sei que K é igual a 48 mil, e eu sei que K também é igual ao nosso V de 0, que é o que a questão tá querendo saber, quanto que a máquina foi comprada, então,
A nossa resposta é exatamente essa. A máquina foi comprada por R$ 48.000. Um estudante realiza os seus experimentos para o TCC. Um dos seus objetivos era analisar e acompanhar diariamente o crescimento de um vegetal. Ok? Está acompanhando o crescimento de um vegetal. Após se passar por uma modificação genética. Após alguns dias, foi verificado que esse crescimento em centímetros poderia ser expresso através da função, sendo ela. Então, o crescimento é através dessa função. Y é o quanto ele vai ter crescido. Onde D representa o número em dias. E D, o número em dias. Então, aí o que a gente vai fazer? Aproximadamente, qual será a quantidade de dias estimada para que o vegetal esteja com 30,6 centímetros? Então, se eu sei que o nosso Y é 30,6, por que é 30,06? Por que o nosso Y é 30,06? Porque aqui na nossa questão ele está falando que a função ela é estimada por essa... o crescimento é estimado por essa função. Se é estimado por essa função, então o Y é a altura da nossa planta. E ele está falando que o crescimento dela está 30,06. Então, a gente vai substituir na questão como esse. E ele está pedindo em quantos dias ela vai chegar a esse total de 30,06. Então, o nosso D é o que a gente quer descobrir. Aí é simples, a gente só vai colocar na nossa equação. Y igual a 0,9 mais 0,04 vezes 3 elevado a 0,15 vezes D. Vamos substituir agora. 30,06 é igual a 0,9 mais 0,04 vezes 3 elevado a 0,15D. Se eu tenho um número que ele está somando, ele vai passar como para o outro lado? Tem um número somando, ele vai passar como? Subtraindo, exatamente. E aí, esse 30,06 vai subtrair de 0,9. Repito toda a minha equação, porque eu ainda não mexi nesses outros valores. Só que eu também aqui posso mexer já aqui. 0,15 vezes D vai dar 0,15D. 0,15D. Aí, 30,06 menos 0,9. 30,06 menos 0,9. 29,16. É igual a 0,04 vezes 3 elevado a 0,15D. Se eu tenho um número novamente, se ele está multiplicando de um lado da igualdade, para me passar ele para o outro lado da igualdade, a gente vai fazer o quê? Vai passar dividindo. Se ele estivesse dividindo, a gente passava multiplicando. 29,16 dividido por 0,04 igual a 3 elevado a 0,15D. Esse resultado aqui de 29,06 oh, meu Deus, eu botei 16. Dividido por 0,0... Ai, é 16 mesmo. Perdão, gente. Perdão. Deixa eu ajeitar aqui. 29,16 dividido por 0,04 vai dar 729. Faço também aqui. E aí a gente cai naquele negocinho que quando a gente tem uma base com expoente do lado e o número normal do outro, a gente tem que transformar esse número em potência que tem a mesma base da nossa igualdade do lado de lá. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fatorar o 729. Ah, eu vou dividir por qual número? Pelo 3, porque eu quero colocar o 729 numa base 3. Então, aí eu vou dividido por 3. 729 dividido por 3, 243. Dividido por 3 novamente, 81. Dividido por 3, 27. Dividido por 3, 9. Dividido por 3, 3. Por 3, 1. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 elevado a 6, que é igual ao nosso 729. Assim, eu posso substituir aqui. Vocês concordam, né, com isso? Então, 3 elevado a 6 é igual
a 3 elevado a 0,15D. Se agora eu tenho duas bases iguais, eu vou apenas igualar os expoentes. Então, como que vai ser isso? 6 igual a 0,15D. O 15, ele tá multiplicando. 15 tá multiplicando. Se tá multiplicando, vai passar como? Dividindo. Então, aí, como que vai ficar? 6 dividido por 0,15 igual a D. E, indo pra cá ainda, 6 dividido por 0,15, 40. 40 o quê? Dias. Porque a gente tá descobrindo D. 40 dias. Então, após 40 dias, a planta, ela vai estar com uma altura de 30,06 centímetros. Ok? Aí, agora vamos passar essa questão que a gente já resolveu. E, por último, a nossa questãozinha bônus, que eu acho que vai cair uma bem parecida com essa aqui na prova. Então, prestem bastante atenção. Aqui na nossa questãozinha bônus, eu vou ter um grupo de biólogos. E esse grupo de biólogos, eles estão estudando o desenvolvimento de uma determinada colônia de bactérias. Ok? Estão estudando o crescimento dela. E esse crescimento, ele é dado por meio dessa função. N de T igual a 2.000 vezes 20 elevado a T. Sendo o tempo T em horas. Então, o T é tempo. E o N de T é a quantidade, o número de bactérias que cresceram depois de um determinado tempo. Considere essas condições quanto após o início da observação. O número de bactérias, quando ele for igual a 800.000 bactérias, qual tempo vai ter se passado? A gente só tem que substituir na questão. Se eu tenho que o meu N de T é igual a 800.000 e eu tenho que o meu T, ele tá me dando. Não, ele não tá me dando, ele tá pedindo o meu T, no caso, né? Que é o tempo T em horas. O que é que eu vou descobrir? O tempo T. Então, eu vou apenas colocar na questão. N de T é quem? 800.000. É igual a 20, 2.000 no caso, né? Vezes 20 elevado a T. Esse número aqui, se ele tá multiplicando, ele vai passar como? Dividindo. Então, aí a gente vai ter 800.000 dividido por 2.000. Corta esses zeros ou então faço diretamente na calculadora, que eu recomendo, né? Porque aí não tem erro. Dividido por 2.000, 400. Só que aqui eu vou repetir o restante da minha equação. Então, 800.000 dividido por 2.000, 400. Igual a 20 elevado a T. Caímos no mesmo problema que a gente tem que fatorar esse 400 para transformar ele em uma base de 20 para a gente depois só igualar os expoentes. Então, 400 fatorado. Da gente divide por quanto primeiro? Por 20. Por quê? Porque a gente quer transformar ele numa base 20. Então, a gente tem que ver quantas vezes o 20 vai ser multiplicado para poder dar 400. Quem sabe de cabeça já bota 2, mas aí a gente vai fatorar. 400 dividido por 20 dá quanto? 20. 20 dividido por 20 dá 1. Então, 20 elevado a 2 é igual a 400. Aí, a gente vai fazer aqui 20 elevado a 2 igual a 20 elevado a T. Bases iguais, a gente só vai igualar os expoentes. Então, T vai ser igual a quanto? A 2. 2 o quê? 2 horas. Por quê? Porque a gente está descobrindo o T. E no nosso enunciado, o T é dado em horas. Sempre lembre da unidade de medida, horas, centímetros, porque às vezes acaba... Tem vezes que ela não cobra, mas tem vezes que cobra. Aí, essa parte aqui, que ele está pedindo para a gente montar um gráfico e verificar quanto vai ser o número de bactérias quando for 2 horas, 3 horas, 4 horas. Só que aí a gente tem... Sim, 1 hora também. Só que aí a gente tem uma coisa legal dessa questão, porque a gente acabou de descobrir que quando for 2 horas, o nosso crescimento de bactérias, ele vai ter em quanto? Em 800.000. Então, esse de 2 horas a gente não precisa fazer mais. Só que aí, quando a gente vai fazer um gráfico, o que foi que eu falei pra vocês? Que a gente monta a tabela primeiramente. X e Y. Então, a gente tem aqui os valores que é pra descobrir.
1 hora, 2 horas, 3 horas e 4 horas. Passo meu traçozinho, pronto. De 2 horas a gente já descobriu, né? Que são 800 mil. Agora a gente precisa descobrir de 1 hora, então vamos começar. 1 hora. Substituo na minha equação n de t. Então, no caso, o n de t é o que a gente vai querer descobrir, que é o n de 1 hora. 2000 vezes 20. Ixi, faltou o t aqui. 2000 vezes 20 elevado a quanto? A 1, porque é 1 hora. Então, aí a gente só vai ter que multiplicar o 2000 vezes o 20. Que no caso vai dar 40 mil. Então, n de 1 vai dar 40 mil, o quê? 40 mil o quê? Bactérias. Então, após 1 hora, a gente vai ter 40 mil bactérias. 1, 2, 3. Aí, após 3 horas, quantas bactérias a gente vai ter? Após 3 horas, a gente também vai substituir na equação. Só que agora o t vai ser 3. Então, 2000 vezes 20 elevado a 3. Então, como que a gente vai ficar? 2000, 3 horas aqui, né? 1, 2, 3. 20 elevado a 3. A gente vai ter que multiplicar o 20 3 vezes. Então, 20 vezes 20 vezes 20. Você pode já colocar o resultado direto ou multiplicar tudo junto na calculadora. Então, 2000 vezes 20 vezes 20 e vezes 20. A gente vai ter 16 milhões. Então, n, quando for 2 horas, vamos ter o quê? 16 milhões de bactérias. 1, 2, 3. Então, a gente coloca lá na nossa tabela os 16 milhões. 1, 2, 3. 2, 3. E, por último, 4 horas. Após 4 horas, substituímos também da mesma forma que a gente fez os outros. 2000 vezes 20 elevado a 4. Então, a gente vai fazer da mesma forma, e só que multiplica por mais um 20. Então, aqui, você pode ou simplesmente pegar o 16 milhões e multiplicar por mais 20, né? Porque vai dar no mesmo. Ou você faz toda a equaçãozinha. 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20. Que vai dar 320 milhões. Bactérias. Então, aqui 320, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pronto. Aqui a gente já tem os nossos valores de x e os nossos valores de y. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai traçar uma cruz. Muita cruz feia. Uma cruz. Pronto. O que nós temos na nossa vertical é y e o que nós temos na nossa horizontal é x. Quais são os valores que a gente deu de x? Não foi 1 hora, 2 horas, 3 horas e 4 horas. E quais foram os valores que a gente deu de y? Foi 40 mil. Não vou fazer do lado de lá para não... 40 mil. Aí a gente teve também 800 mil. A gente teve também 16 milhões. E a gente teve também 320 mil. Aí, quando for para solucionar um gráfico, o que é que a gente vai fazer? Para escrever um gráfico, no caso, né? A gente vai ligar os pontos. 1 hora, que refere ao valor de x. Quando for 1 hora, vai ter crescido quantas bactérias? 40 mil. Então, a gente cruza os dois tracinhos até os dois se encontrarem e bota uma bolinha. Da mesma forma, 2 horas. Quando for 2 horas, deu quanto lá na nossa tabelinha? 800 mil bactérias. Então, cruza até se encontrarem. Quando for 3 horas, vai ter quantas bactérias?
16 milhões. Cruzo até se encontrarem. E 320 milhões quando for 4 horas. Aí, a partir daqui, a gente só vai ter que ligar os pontos. Então, eu pego, venho, ligo esse com esse, esse com esse, esse com esse, não tem mais nada, puxo a linha. Nunca triscando no eixo X, porque na função exponencial, a linha do nosso gráfico não vai triscar no eixo X. Ela pode até passar pelo Y, tá vendo que ela passa, cruza o Y, mas o X não. Então, a gente vai indo, sobe. É uma função crescente, a gente já vê de cara que é uma função crescente, tanto pelo formato da nossa função, e quanto pelos valores. A gente tá vendo aqui que com o passar de cada 1 hora, a gente vai tendo a nossa população de bactérias aumentada. Então, aí vai ser uma função crescente. Aqui tem 2 linhas, mas o certo mesmo era o formato ser assim. Pronto, dessa forma. Só puxar aqui. E foi isso. Eu acredito que aqui seja a última parte.